Oi, gente, bom dia. Aqui é a Magda da comunidade Gestão Financeira na Prática e hoje estou aqui com vocês para mais uma das nossas aulas Fale com o Especialista. Então, você já sabe, se você já viu aí, na verdade, algumas aulas nossas, toda semana eu bato um papo aqui com um empreendedor na prática também, que traz dúvidas aí importantes do dia a dia, dúvidas que são suas também, com certeza. Então, sempre vem alguém aqui tomar um café comigo e eu estou fazendo algumas aulas aqui com o Francis, né, que é sempre meu convidado nesses primeiros dias, porque a gente está fazendo um bate-bola aqui para desconstruir algumas coisas das finanças aí e construir o que é uma finança, uma aula financeira do absoluto zero. Então, estou fazendo isso tudo porque eu tenho uma missão com vocês, que é levar conteúdos que descompliquem a sua vida, né, de uma gestão financeira na prática. Então, se você já tem uma gestão, você tem a oportunidade de melhorar com o conteúdo do dia a dia aqui. Se você não tem, você tem condições de começar do absoluto zero e entender aí uma linguagem financeira na prática do dia a dia. Linguagem que eu uso na minha empresa, que eu já usei em outras empresas que eu tive, né? E que eu continuo usando com clientes aí no dia a dia da consultoria. Bem-vindo, Francis. Bom dia a todos, bom dia, Magda. Bom Obrigado dia. por mais um convite aí do Fale com o Especialista. Eu que E hoje, agradeço. sextou, né? Pois é, verdade. Eu adoro uma sexta-feira, né? E principalmente a gente tem feito aí vários conteúdos de sexta-feira, né? Então é um dia aí, para mim, divertidíssimo, porque eu adoro falar sobre isso. Legal, legal. Eu também gosto bastante. Esse conteúdo tem me ajudado muito aqui na gestão da minha empresa e tenho certeza também que tem ajudado muita gente aí por esse Brasil afora que recebe o teu conteúdo aí semanalmente. Legal, verdade, gente. E mande, né? Mande perguntas aí, porque a gente usa, né? Aqui, a gente usa os conteúdos, as dúvidas de vocês, a gente vai fazendo aula e vai respondendo aí nos conteúdos. Então, mande as dúvidas, vão comentando aí, que eu vou criando aulas novas aí com as dúvidas da prática de vocês. Tá? E, Francis, Legal. o que temos para hoje? O que nós vamos falar hoje aí? Porque eu convido para o Fala Especialista para a gente falar sobre alguns conteúdos, né? O que você está pensando em conversar? Vamos lá. Olha só, Magda, eu separei um tema bem interessante aqui para o empresário e principalmente para mim aqui, que são os indicadores de desempenho da minha empresa, mais voltado assim para finanças, né? Que é o tema do nosso bate-papo. Então, Uhum. eu gostaria de conversar com você, porque os indicadores, eles são importantes, né, para a gestão de uma empresa. Então, é sobre isso que eu quero conversar com você. Sem dúvida, Francis, assim, ó, os indicadores, eles auxiliam o empreendedor a fazer uma avaliação da saúde financeira sem ter que ficar olhando necessariamente um relatório. Então, o indicador, na verdade, ele é um número que ele ajuda o gestor a tomar decisões sem ter que, porque ele sabe o que está contido no indicador. Então, nós temos inúmeros indicadores e eles contribuem para isso. Então, se eu olho, por exemplo, um indicador de liquidez, eu bato o olho lá e eu já sei se eu estou no caminho certo. Eu não preciso, muitas vezes, pegar um relatório, olhar o que chegou ali. Você já sabe que está contido. Então, facilita muito, né? Ter as métricas aí, tá? Legal, legal. Bom, e a primeira pergunta que eu separei aqui para nós conversarmos é: por que que os indicadores eles são tão importantes para a gestão, né? E o que eles proporcionam para a empresa? Legal. Então, olha só, por que os indicadores eles são tão importantes? Porque eles são métricas que eles auxiliam a avaliar a saúde financeira do negócio. Então, você normalmente traça aí um plano e você precisa saber se você está indo por este caminho. Então, como existem muitos indicadores, cada um vai trazer aí uma determinada informação. Então, cada um tem um objetivo dentro da saúde financeira da empresa e dentro aí do dia a dia. Então, o que eles proporcionam? Eles proporcionam uma avaliação financeira muito mais rápida. Então, eu vou pegar um exemplo aqui da prática. Eu tenho um cliente que hoje ele viaja bastante e que ele faz a gestão da empresa através dos indicadores. Então, é, semanalmente, diariamente, então, porque nós temos vários tipos, né? Então, tem indicador diário, tem indicador semanal, mensal. Então, ao avaliar aquela informação que o gestor dele envia,
ele estando em qualquer lugar do país, né, como ele tem visitado aí, ele olha e fala assim, ok, está dentro do combinado. Então, você estabelece o indicador que você quer obter e você compara e você verifica se você está no caminho. Além disso, eles são tão importantes porque você pode comparar com o mercado. Então, muitas vezes, o seu indicador, você olha se está dentro daquilo que o mercado propõe também. Então, tanto serve para você avaliar a sua saúde financeira, quanto ele te proporciona aí uma busca de uma melhoria a longo prazo. Entendi. Não, bacana. E existem, assim, como você comentou, existem vários tipos de indicadores, né? Podemos dizer assim. E quais são os indicadores, vamos dizer assim, básicos para uma gestão financeira? O empresário, muitas vezes, ele não tem indicadores e por onde ele começa? Né? Quais são os indicadores básicos que ele pode começar a ter para poder ter essa visão mais rápida, para saber se o negócio dele está indo bem ou não? Legal. Bom, vamos lá. Eu vou passar realmente hoje os básicos aqui, porque, como eu falei, tem números e tem alguns que são mais elaborados e que aí a gente vai construindo aí. Vamos começar realmente pelo básico aqui. Então, um dos primeiros indicadores que o gestor precisa olhar, o empreendedor precisa olhar, é de faturamento, né? Então, esse indicador de faturamento, ele serve para você avaliar o desempenho das vendas e entender se a empresa está conseguindo gerar caixa suficiente para cobrir os custos e gerar um lucro, né? Então, como é que ele é estabelecido? Ele é estabelecido individualmente, né? A tua empresa tem uma métrica de faturamento e você vai acompanhar. Se você está aí cumprindo 100% do estabelecido, se você está com 80%, se você está acima, e qual é a tendência. Eu gosto muito, quando eu falo do indicador de faturamento, de estabelecer uma tendência. Essa tendência, ela é elaborada de duas formas, ou em percentual, em relação àquilo que você está vendendo, ou a junção de percentual com o número monetário. Então, você estabelece lá, por exemplo, que você tem que vender 50 mil por mês. Se você olhar, por exemplo, estabelecer um indicador, ó, hoje eu estou lá com 50%, então você avalia se você está bem ou não. Ah, hoje eu estou com 100% da meta, porque é óbvio que você, olhando esse indicador no primeiro dia do mês, não tem como você estar com 100% da venda dos 50 mil, né? Porque senão você vai explodir essa venda aí, o que seria ótimo, né? Mas, enfim, não faz parte da realidade. Então, tá. Hoje é dia... Vou pegar hoje o dia que a gente está gravando aqui. Nós estamos com o dia 25, 25 dias corridos, certo, Francis? Ok. Então, imagine o seguinte, se você estabeleceu uma venda de 50 mil para o mês, a ideia é assim, quanto que você já teria que ter vendido no dia 25 do mês? Então, você compara se você atingiu essa venda, né? Então, vamos dividir? Vamos lá, vamos pegar a Vamos lá. calculadora aí, porque fale com o especialista, mas eu vou fazer um pouquinho de mão na massa, tá? Fazendo a massa, exato. Então, vamos lá, 50 mil dividido, vamos supor, eu vou fazer por 30, pensando aí, mas você me falou que trabalhava 23 dias no mês, não é isso, na média? 23, exatamente. Então, Exatamente. vamos fazer por 23, que é como tem que ser. Então, na média, Francis, a sua empresa teria que vender, se a gente fosse pensar numa meta de 50 mil, 2.173 por dia, tá? Se a gente pensar que hoje é dia 25, então você já teria que ter, né, aliás, quantos dias úteis agora a gente teria que calcular aqui que a gente já teve, né? Quantos dias úteis já teve aí, Francis? Você tem esse número? Nós Porque eu não posso temos... multiplicar por 25 direto, porque eu estou calculando por dias úteis. Ou eu Exatamente. Então, faço por 30, porque daí eu tenho que olhar, senão não vai dar, não vai fechar essa conta, né? Exatamente. Então, dias úteis, ó, nós temos 25 dias úteis, contando o sábado, né? Tá, mas quantos dias até hoje nós já passamos úteis? Porque nós temos 25 dias corridos, então até o momento a gente já passou por quantos dias úteis? Magda, o mês, já tivemos 18 dias dentro do mês de junho. Dentro do mês de junho. Então, olha só, se a gente tem uma meta de vender 50 mil no mês de junho e temos 23 dias úteis, então nós temos que vender 2.173,91. Então, estou fazendo a conta mesmo, tá? Meta de vendas, de faturamento, dividido pelos dias úteis que você vai trabalhar. Como você já trabalhou 18 dias úteis, então a sua métrica de faturamento deveria estar em 39.130. Então, se você tem aí um indicador de faturamento e ele estiver em 100%,
você sabe que já vendeu os 39 mil e que vai chegar até o final do mês com os 50 mil de faturamento. Isso te dá a sensação de que, ok, que o que você está fazendo está ok e que você não precisa, em tese, fazer nada diferente disso. Pode ser que você estivesse com um indicador de 110%, que seria excelente. Você saberia que já vendeu 10% acima do que você tinha planejado. Mas também pode ser que você esteja com 90% do indicador de faturamento. E aí, esses 90% indica que você vai ter que se mexer, Francis, porque você tem 5 dias aí, na verdade, para recuperar esse indicador, que senão você não vai bater a meta e automaticamente você não vai gerar caixa suficiente para gerar o lucro que você espera. Ana, legal, legal. E uma outra coisa, o lucro bruto também ele é um indicador? Também é um indicador. Na verdade, assim, o que é lucro bruto, né? Ele é a receita total menos aqueles custos diretos ali ligados à sua comercialização ou produção aí de bens e serviços. Então, o lucro bruto, ele serve para você identificar, assim, se você, dentro da operação, está indo ok, se você não está gastando mais do que estava planejado. Então, com a operação, tá? Com a operação principal ali, porque você ainda tem os custos fixos para pagar. Então, o lucro bruto, ele é o cálculo da receita total, menos esses custos diretos ali, que é o custo do produto, os impostos e devoluções. Então, quando você olha para o lucro bruto, as pessoas misturam um pouquinho dele com a margem de contribuição, tá? Então, é importante dizer que o lucro bruto é para você identificar se a margem que você está aplicando também no teu produto, se ela está sendo satisfatória, porque o que sobra desse lucro bruto é o que vai pagar essas despesas aí da operação. Então, Legal. ele também pode falar. E o lucro bruto também ele é um indicador, vamos dizer, básico, né? Básico, né? Porque assim, você sabe lá quanto é que tem que estar sobrando para pagar. Então, sempre é importante lembrar que os indicadores, eles partem de uma pré-avaliação. Então, se você tiver um número obtido no indicador e você não tiver as métricas estabelecidas, ele não vai fazer muito sentido. Então, olha que interessante. Então, se você não sabe quanto você tem que obter de lucro bruto, você vai obter um número, mas talvez ele não faça muito sentido, percebe, Francis? Uhum, com Então, nós certeza. temos que lembrar assim, ó, deixa eu fazer um adendo aqui fora das finanças, né? Que aí talvez fique mais fácil para a gente entender o indicador, porque senão, com as medidas que eu vou falando aqui, talvez ele não vá fazendo sentido para as pessoas. Então, imagine o seguinte, ó, você vai fazer uma viagem, né? Já fez uma viagem de longa distância, Francis? Já. Carro. Foi de De carro? carro, já, foi de carro. Tá. Então tá. Quando você vai, por exemplo, uma longa distância, você estabelece assim: bom, eu vou rodar, eu tenho 3.000 quilômetros para rodar. Você lembra quantos mil quilômetros você tinha que rodar nessa longa distância? 1.500 quilômetros arredondando. Tá. Você disse que você fez isso tudo num único dia. Eu acho que nem dá para fazer, né? Ou você Não, estabeleceu dias para chegar? não, estabelecer dias. Dias. Então, olha só, o que é o indicador? Quando você estabeleceu que você ia rodar 1.500 quilômetros, você traçou um planejamento. O indicador serve muito para ajudar o planejamento, sabe? Por quê? Porque você disse assim, tá, então, aonde eu vou? Ah, eu estou saindo da cidade X e eu vou chegar na cidade Y. Qual o meu monitoramento? Ah, eu tenho que dormir aqui. Aonde que eu vou dormir? Ah, vou dormir na cidade tal. Então, à medida que você foi rodando aí, você estava percebendo se você ia chegar para dormir no lugar onde você tinha planejado, para poder chegar no dia combinado lá no destino. Foi assim? Foi, exatamente assim. Exato. Então, o que é o indicador, gente? O indicador não funciona se você não tiver um pré-planejamento, porque daí você vai obter um número e você não sabe se ele está certo ou não. Quando você estabeleceu que você ia dormir numa cidade tal, você automaticamente, assim, até pelo Google, né? Se você coloca lá na ferramenta do Google, ele diz assim, ó, você está a tantas horas. Então, você sabe se você vai chegar ou não onde você deseja. Então, esse Entendi. indicador ele vai fazer sentido quando você estabelece um planejamento, porque aí você tem uma comparabilidade, ou com o que você mesmo estabeleceu, ou com o que o mercado está dizendo. Então, percebeu essa questão do indicador? Sim, com certeza.
Legal. Exatamente. Então, quando você vê o lucro bruto aqui, ó, ele só vai fazer sentido se você sabe o que você deve obter, senão ele é um número no escuro, tá? Legal. E até um segundo ponto interessante que você comentou desse exemplo do teu cliente, né, que ele olha os indicadores e sabe que aquele indicador está dentro ou fora, e ele fala ok ou não para aquele determinado indicador e a partir disso ele começa a agir. Então, o Isso. segundo ponto importante para fazer com que o indicador funcione para o empresário é ele ter números fidedignos, números corretos, porque senão ele não vai ter a segurança de olhar aquele número e falar, não, está correto, posso ficar tranquilo, ou não está correto, preciso fazer alguma coisa. Exatamente. Então, assim, ó, o primeiro passo é elaborar as ferramentas. Então, por isso que a gente já conversou aqui, eu já fiz outras, nós já tivemos outros momentos do Fale com o Especialista em que a gente estava falando de ferramentas importantes para a gestão, né? Do que é importante, do que não é. Então, o indicador, eu diria que é como se ele fosse a cereja do bolo. Por quê? Porque você precisa primeiro ter todo um bolo para daí colocar a cereja e ela fazer sentido, senão ela é só uma cereja. E aí, não sei se isso faz sentido assim, você olha aquilo, vai fazer sentido se você tiver todo o planejamento. É igual o telhado da casa. Você chegar e colocar o telhado no chão, ele não cumpre o objetivo dele, né? Ele é telhado se ele for colocado no lugar certo, senão ele é só um monte de telha, certo, Francis? Legal, certo, bacana. Bom, falamos ali então dos indicadores básicos, né? Anotei aqui faturamento, lucro bruto, né? Que Tem mais, mais, Magda? tem Eu mais. considero básico. Tá, vamos lá. Se a gente falou de lucro bruto, é importante a gente falar de resultado líquido, que é lucro líquido, né? Então, basicamente assim, o lucro bruto eu falei que era antes de pagar todas as despesas. Então, o lucro líquido, o resultado líquido, ele é o lucro final da empresa. Ele vai mostrar para você quanto é que sobrou efetivamente depois que você tirou todos os custos, inclusive, né, juros, impostos, depreciação, amortização, as despesas variáveis, fixas, enfim, depois que você tirou tudo. Esse sim é possível você fazer uma comparabilidade com o mercado. Eu falei que o lucro bruto é um pouquinho diferente para você comparar, mas o lucro líquido é mais prático. Por quê? Porque você deve atingir aí um percentual que é o que nós chamamos de lucratividade, que é um outro indicador, tá? Então, lucro líquido é o número. O número não é comparável com o mercado, porque ele é da sua empresa. Então, você vai dizer, eu quero atingir um lucro líquido de 5 mil, eu quero atingir um lucro líquido de 10 mil, e aí, número por número, a gente não consegue comparar. Mas, através desse indicador, que é o lucro líquido, você pode estabelecer um outro indicador, que é o de lucratividade. Lucratividade é o percentual que este número representa em relação à tua receita. Quando você calcula isso, você pode comparar, porque as pessoas não gostam de contar para você quanto é que ela obteve de lucro, mas elas contam quantos por cento ela obteve de lucro, não é, Francis? Exatamente, exatamente. Então, quando você fala em percentual, você não está dizendo nada da sua empresa, você só está dizendo um percentual que as pessoas não sabendo o resultado, aliás, não sabendo a tua receita, elas não sabem quanto que isso significa. E isso é comparável com o mercado. Isso você consegue encontrar aí nos números de associações comerciais, os números do Sebrae, ele traz essas informações, os números que a CBN divulga, que o jornal coloca lá, então eles falam, olha, lucratividade média das empresas de serviço, lucratividade média das empresas do comércio. Então, a lucratividade é um indicador importante, tanto interno quanto para comparabilidade externa. Exatamente. E tem uma outra coisa importante também, Magda, que você comentou que acabou vindo aqui agora. Você pode utilizar, inclusive, esses indicadores para você se comparar com você mesmo, os outros meses, correto? Correto. Então, eu falei da lucratividade comparada com o mercado, mas assim, ó, quando é que a lucratividade vai fazer sentido? Quando você percebe se você estipulou uma lucratividade e atingiu. Então, vamos pensar o seguinte: a lucratividade média de mercado, sei lá, 10 a 12%. Se a minha meta naquele mês é fazer uma promoção e desovar um estoque e atingir 5%, é isso que você vai comparar. Então, veja, ó, nesse mês, assim, vamos pensar que a gente vai para o próximo mês de julho e que, porventura, você queira começar a liquidar aí um produto que era específico do inverno. Então, o nosso inverno não é tão rigoroso. Quando chega em julho, o comércio já começa a pensar em fazer umas liquidações, não é assim?
Com certeza. Então, quando você começa a pensar em fazer essa liquidação, você começa a pensar assim, bom, então, se eu começo a liquidar agora, minha lucratividade vai diminuir, porque eu vou vender com uma lucratividade, com uma margem menor os produtos. Então, eu quero atingir 5%. Automaticamente, se você olha lá o teu indicador e ele está em 5%, você não vai ficar triste, porque está dentro do planejado. Então, você se compara com você mesmo. Além de, não, mas não fiz promoção nem nada. Então, como é que eu vou comparar comigo mesmo? Você mesmo tem meses, porque toda empresa tem aí uma oscilação de meses em que você pode estabelecer quanto de lucro você quer ganhar. Ah, mas ó, nesse mês aqui, ó, de junho, ó, minha lucratividade esperada é 12%. Ah, quando chegar em julho, eu tenho lançamento, eu tenho o produto que entrou novo aqui na minha empresa, que eu estou vendendo, outros concorrentes ainda não têm, então ó, eu tenho uma estimativa de ter 20% de lucro. E é assim que você vai se comparar com você mesmo. À medida que você vai olhando, você vai vendo se aquilo está dentro do estabelecido ou não. Ao mesmo tempo, às vezes você quer fazer um investimento lá na empresa, então você sabe que muitas vezes, depois de pagar os investimentos, vai sobrar um pouquinho de lucro a menos ali, mas é porque você, a longo prazo, vai ter o fruto desse investimento gerando mais lucro. Então, veja que tudo tem muito a ver com planejamento, tá, Francis? Legal, legal. E, inclusive, a comparação que muitas vezes, até o exemplo que eu uso aqui na empresa, por exemplo, nós estamos aqui no mês de junho. Eu Aham. comparo com junho do ano passado, para que eu tenha a mesma base, vamos dizer assim, os mesmos parâmetros, né? Em termos de mês. Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, ó, a melhor comparabilidade que tem é em relação ao mesmo mês do ano anterior. Por quê? Porque ele tem muita similaridade. Então, vamos pensar assim, vamos voltar o mês aí, o mês de maio, né? Não é o caso da sua empresa, que trabalha com produtos, por exemplo, não específicos, mas o mercado, em geral, é muito influenciado pelo Dia das Mães, não é? Sim, Então, olha só, se eu comparo junho com maio, eu vou ter muitas vezes um número muito diferente. Agora, se eu comparar maio deste ano com maio do ano passado, ele tem as mesmas características, que maio do ano passado também teve Dia das Mães, também tem uma tendência do clima ser muito parecido. Então, assim, nesse período, a gente está vivendo aí um período de pandemia em que a gente tem que cuidar dessa comparação. Por quê? Porque você tem que levar em consideração esses fatores também, mas em geral ele vai ter as mesmas características. Então, é a melhor comparabilidade, tanto para você estabelecer as metas, quanto para você olhar para a lucratividade. bacana. Joia, joia. Eu até tenho um outro indicador que eu anotei aqui, que até quero te fazer a pergunta, se ele é básico ou não, Tá. que é o ponto de equilíbrio. Ai, ponto de equilíbrio. Gente, eu sou apaixonada pelo indicador de ponto de equilíbrio, porque para mim não tem como você não pensar em ponto de equilíbrio. Mas vamos falar o que é ponto de equilíbrio primeiro. Então, assim, o ponto de equilíbrio, o que ele indica? Ele indica, o nome já diz, né? Quando você pensa em equilíbrio, você está pensando em quê? O momento em que alguma coisa se equilibrou. O que é essa alguma coisa? É o momento em que a sua receita ela é exatamente igual à soma de todos os teus custos e despesas. Ou seja, o primeiro ponto de equilíbrio é aquele em que o seu lucro é zero, mas que você pagou todas as contas. Então, é a primeira meta que uma empresa tem que ter. É o quê? Equilibrar. Né? Você precisa pelo menos vender para pagar todas as contas. Então, isso é chamado de ponto de equilíbrio. Tá? Depois existem outros, tá, Francis, que a gente pode calcular, porque ninguém trabalha só para pagar as contas, né? Você trabalha só para você pagar as contas? Não. Né? Então, a gente tem que trabalhar para gerar lucro. Então, a gente tem que ter pontos de equilíbrio estabelecidos, tanto para gerar lucratividade, que é aquele número lá em cima que eu comentei, quanto para você poder investir na empresa. Então, são pontos de equilíbrio diferentes, mas todos eles são calculados com base primeiro em pagar os custos e despesas, tá? Legal, bacana. E para poder calcular o ponto de equilíbrio, deixa eu falar de um outro indicador básico. Opa, vamos lá. O outro indicador básico para calcular esse ponto de equilíbrio é o indicador de margem de contribuição. Então, você não consegue calcular ponto de equilíbrio se você não tiver um outro indicador, que é a margem de contribuição. Então, o que é a margem de contribuição? Ela é parecida com aquele lucro bruto, só que aqui a gente embute também as despesas variáveis. Então, como é que você chega na margem de contribuição? É aquele ganho das vendas, né, em relação às vendas, depois que você paga o custo da mercadoria, os impostos
e as despesas relacionadas com esta receita, que a gente chama de despesas variáveis, tá? Exato. Então, quando você calcula a margem de contribuição, você vai ter esse percentual, e aí você usa esse percentual para calcular o ponto de equilíbrio. Então, por isso que ele é tão importante, senão você não consegue fazer um sem o outro. Tá? Legal. Existe uma interligação entre vários, né? Não só esses dois, mas entre vários indicadores, né? Entre vários, exatamente, tá? Legal. Agora, uma dúvida que eu acredito que seja a dúvida de muitos empresários. Qual é a diferença da lucratividade para rentabilidade? Ah, tá, olha só. Então, a lucratividade é o resultado que você obtém com as receitas daquele período. Quanto sobrou, monetariamente e percentualmente, né? Já a rentabilidade é o quanto você consegue gerar de ganho com o investimento efetuado. Então, é comum a confusão, por quê? Porque eles são muito semelhantes. Só que o que eu faço? Para calcular a rentabilidade, eu uso a lucratividade obtida, né? E aí eu faço o quê? Eu avalio o quanto eu investi para poder gerar esse lucro, daí a rentabilidade. Mas deixa eu falar aí de um número de uma forma que as pessoas têm que vai ficar bem fácil de entender. Você já teve ou tem uma poupança aí da empresa ou sua? Já, já. Tá. Então, olha só. Para você, o que, que a poupança gera? Será que é lucratividade ou rentabilidade? A- na minha opinião, é rentabilidade porque é ganho. Isso mesmo. Então, olha só. E ela só gera rentabilidade se você tiver o dinheiro colocado lá, não é? Correto. Então, veja, para gerar rentabilidade, eu tenho que primeiro fazer um investimento. Então, quando você investe na poupança, ela gera uma rentabilidade. Você tira o dinheiro, acabou. Não tem mais rentabilidade. Então, a rentabilidade é o retorno que você tem em cima de um investimento. Entendi. Lá na empresa, o que, que é a rentabilidade, né? É o que sobra de lucro em relação ao que você investiu. Então, quando você começou a tua empresa aí, você colocou um dinheiro para começar a empresa, não colocou? Sim, investimento inicial ali. Isso. O que, que é a tua expectativa? Que esse dinheiro que você colocou, ele virou estoque, virou móveis, virou carro, então, enfim, virou várias coisas. E aí ele deixa para você um lucro todo mês, não deixa? Deixa. Então, veja, este lucro vem se você gerar vendas todo mês, certo? Ok, correto. Então, você recebe uma lucratividade gerando vendas. Mas você só consegue gerar vendas porque você fez um investimento anterior. Então, este lucro que recebe todo, que você gera todo mês, calculado em cima do investimento que você fez lá atrás, é a rentabilidade. Entendi. Foi clara? Oi. Entendi. Então tá bom. Entendi. A Porque é importante, lucratividade. porque assim, é uma confusão, porque a gente escuta muito, né? Eu escuto bastante, tá, Franz, que o empresário, quando eu chego lá, ele fala assim, não, então, eu preciso ver se eu estou tendo rentabilidade, quando na verdade ele quer saber a lucratividade, que é o resultado da venda do mês, e nem não necessariamente sobre o investimento, tá? Exatamente. Então, a lucratividade tem a ver com a questão da geração de lucro, não é? Uhum. E a rentabilidade tem a ver com o retorno que aquele investimento deu dentro da tua empresa. Exatamente. E se você não tiver lucro, não tem rentabilidade, porque o investimento não está dando retorno. O Entendi. investimento só está dando retorno se você estiver gerando lucro com ele. Aí existe assim, ó, empresas que exigem um alto investimento inicial, tipo indústrias, né? Indústria, quando você monta um pátio industrial aí, exige um investimento muito alto. Então, ela, em geral, demora mais para ter o retorno. Por quê? Porque aquilo que você investiu inicialmente, o lucro que você consegue gerar até que você coloque a tua indústria no mercado, que as pessoas conheçam o teu produto, que as pessoas confiem no teu produto, então, normalmente, o investimento é alto e o retorno é um pouco mais demorado. Diferente de uma empresa prestadora de serviço, que dependendo da forma como você presta serviço, o investimento é menor e a lucratividade é maior. Então, você tem um retorno mais rápido. Claro, gente, não vamos generalizar, depende do tipo de serviço que você está prestando. Tá? Bacana. E tem um outro aqui, ticket médio.
Ticket médio. Ticket médio, na verdade, ele é importante. Ah, mas deixa eu falar de um outro que está ligado aqui, porque você está falando do ticket médio, mas eu quero falar de um que as pessoas perguntam também muito, que é o ROI. Esse, inclusive, era o próximo. Era o próximo. A diferença que você falou, inclusive, da rentabilidade, que é o retorno sobre... É o retorno que deu sobre o investimento que você fez. Aí eu ia te Isso. perguntar, mas não é o ROI? Isso, exatamente. Então, assim, ó, a rentabilidade é o que me leva a saber o retorno sobre o investimento, que é o ROI, que é uma nomenclatura de um indicador. Então, assim, o que, que ele é? Ele é uma métrica para identificar o quanto a empresa teve, o quanto ela ganhou a partir de qualquer investimento realizado. Então, eu tanto posso calcular o ROI em cima do investimento inicial, que é o capital social, né, integralizado ali na empresa, quanto eu posso calcular o ROI a partir de uma célula produtiva. Então, vamos pensar o seguinte, você pode calcular o ROI aí, vamos pensar que você não faz entrega, você vende um produto aí, é um comércio, e que as pessoas buscam o produto aí na tua empresa. Aí você pensa o seguinte, mas e se eu comprasse um carro, quanto que eu conseguiria fazer de entregas e que eu geraria de vendas só pelo fato de eu fazer entregas? Ou será, fazer venda porta a porta? O carro sai aqui, vai passando nos clientes e vai. Quanto que eu vou investir nesse carro? Vou investir aí 100 mil reais num furgãozinho para fazer, eu nem sei se custa isso, tá, França? Mas vim. Vou investir num furgãozinho que eu vou passar em todas as empresas. Eu posso calcular o ROI especificamente desse furgão. Quanto que o furgão passou a vender? O furgão passou a vender tanto e ele teve tanto de lucratividade. Quando você olha para a lucratividade, você vai dividir ela e calcular o ROI apenas sobre o investimento que você fez no furgão e sobre o lucro que esse furgão está gerando. Então, percebeu que você pode calcular o ROI de uma célula produtiva. Entendi. Mas o mais comum é calcular sobre a empresa geral, né? Que daí é essa rentabilidade. E aí esse retorno sobre investimento você pode calcular em dias também, né? Em períodos, né? Em dias, né? Porque em dias seria excelente você ter retorno em dias, né? Mas vamos pensar o seguinte, ó, se você teve um investimento aí nesse furgão de 100 mil, vou pegar o furgão aqui como exemplo, né? Aí você começa a perceber que você, com estas vendas geradas no furgão, você está tendo aí uma lucratividade de R$ 2.500 por mês. Você pode calcular, por exemplo, quanto tempo vai demorar, que é um outro indicador importante, que é o tempo de retorno do investimento, que o empresário se preocupa muito com isso, né? Beleza, vou investir 100 mil, quanto tempo vai demorar para voltar esse investimento, né? Então, como é que você calcula esse tempo do ROI, né? É os 100 mil dividido lá pelos 2.500 que você teve de lucro. Então, você vai demorar aí 40 meses para ter o retorno sobre o investimento. Então, você tanto vai calcular o ROI quanto você vai calcular o período. E aí você vai analisar, né? Se isso compensa ou não. Porque o ROI, Francis, ele é muito utilizado para que a gente chama de... pela oportunidade que você tem. Então, o que é essa oportunidade? Eu pego 100 mil, compro um furgão e recebo 2.500 por mês, que representa, se eu dividir, ele representa uma rentabilidade de... calcular aqui, Então, como é que eu calculo essa rentabilidade? Os 2.500 que eu obtenho todo mês, né? Dividido pelos 100 mil de investimento que eu fiz, que vai dar 0,025. Então, multiplico por 100 para transformar em percentual e eu sei que eu obtenho, então, um retorno de 2,5%. A minha rentabilidade é 2,5%. Aí você poderia se perguntar assim, tá, mas é melhor, então, comprar o furgão ou fazer um outro investimento? Então, esse ROI, esse custo de oportunidade. Então, assim, é melhor fazer isso ou aquilo? É uma tomada de decisão. Isso acontece muito também quando as pessoas querem comprar um barracão, construir sede própria. Então, assim, vale a pena? Não vale a pena? Quanto que eu vou ter de retorno a longo prazo sobre isso? Eu pego esse dinheiro e faço isso ou aquilo? Então, essa é a oportunidade que você tem. Então, o retorno sobre o investimento ROI é usado muito para isso, para a gente entender se vale a pena ou não. Legal, legal. E o ticket médio? Isso, vamos para o ticket médio. Então, para que serve o ticket médio? Porque quando você pensa numa venda, por exemplo, numa meta de venda de 50 mil reais por mês, é importante você pensar assim, mas quanto que eu quero vender para cada cliente? Então, o ticket médio é relacionado à área comercial, porque ele mostra o quanto você está faturando por cliente.
Então, além de você estabelecer, é importante você traduzir isso para a tua equipe de vendas. Então, vamos lá. Se você quer vender 50 mil por mês e a gente descobriu que você tem que vender, então, vou voltar lá na continha, tá? 50 mil dividido por 23 dias. Então, a gente chegou numa conta de R$ 2.173. Quando você pega isso, de repente você tem aí 2 vendedores e você tem uma média de atendimento, sei lá, de ligações e atendimentos por dia de 50 clientes, tá? Então, quando você pega esses 2.173 aqui, a gente dividindo por 50 clientes, você chega à conclusão de que o teu ticket médio tem que ser de R$ 43,47. Então, você dá um número para o teu vendedor dizendo assim, olha, cada cliente que você atender, você precisa vender R$ 43,47. Fica muito mais fácil para ele do que você falar para ele que ele tem que vender 2 mil por dia. Entendi. Entendeu? Então, é um indicador muito para a área comercial, de você saber que faturando esse ticket médio e atendendo, você vai atribuindo, então, pequenas metas. Então, você tira aquilo do macro, que é assim, nós saímos de uma meta de faturamento, de um indicador de 50 mil, fomos para um dia, um indicador de 2.173 e caímos no indicador de R$ 43. Percebe a diferença? Fica mais fácil você atingir, porque está mais ali na sua mão. É possível, né? Mais próximo da Possível, mais realidade e você próximo. acaba motivando a pessoa a atingir o indicador, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, você não vai dizer para a tua equipe de vendas assim, você tem que vender 50 mil por mês. Nós temos que vender 50 mil por mês, né? Você vai dizer para ele, cara, você precisa conseguir atender 50 clientes por dia e vender R$ 43 para cada um. Pronto. Então, E no final do mês você cumpre os 50 mil. exatamente. Então, isso faz com que a equipe de vendas fique mais fácil para ela, porque ela sabe para cada cliente, então ela pode buscar uma venda adicional. O intuito não é empurrar a venda para o cliente, mas é você conseguir ter um número, porque assim, mas quanto que eu tenho que vender por cliente? Cada cliente que eu estou atendendo, olha, então na minha cabeça eu já começo a criar estratégia, se eu sou vendedora, né? Porque não é o meu caso, mas se eu sou vendedora, eu começo a pensar assim, olha, eu tenho que vender então R$ 43 para cada cliente. Então, eu penso o seguinte, se o cliente comprou alguma coisa de R$ 20, óbvio que eu tenho que oferecer mais alguma coisa para ele para tentar chegar nesse ticket médio. Tá? Então, isso é legal para a equipe de vendas, faz eles ficarem mais motivados sabendo o que ele tem que fazer, né? Acontecia bastante, Francis, no restaurante, então eu tinha um restaurante que vendia esfirras, né? E aí a gente chegava no ticket médio, por exemplo, inclusive de quantidade, né? Então, isso era traduzido, inclusive, para a minha cozinha lá, que tinha que produzir 1.000 esfirras de tal coisa para conseguir atingir o ticket médio, que era para atingir a venda para receber o bônus no final do mês. Então, veja como o número vai te trazendo outros indicadores. Então, tem N indicadores possíveis, né? Legal. Então, até você comentou, acho que no começo da nossa aula aqui, Fale com o Especialista, o indicador te ajuda a tomar decisões. Isso. Ao longo do mês, né? Ao longo do mês. Exatamente. Então, você vai criando aí métricas que vai vindo de uma grande meta geral e vai traduzindo isso em pequenas métricas, que é o que torna possível você chegar no final do mês com aquela lucratividade que você gostaria de atingir. E uma outra importante, Francis, já que eu estou falando aqui de indicadores básicos e que eu comentei do ticket médio, o ticket médio te ajuda, inclusive, a levar a um giro de estoque, porque a gente tem que ter um estoque mínimo, né? Então, à medida que eu traço uma meta de venda, eu sei que eu também tenho que suprir a minha equipe com determinado estoque. Só que as empresas, muitas vezes, por não olhar esse giro de estoque, ela acaba se abastecendo demais. E aí, assim, eu preciso olhar se o meu estoque está girando numa velocidade adequada para que eu não fique com esse dinheiro parado. Então, é importante também calcular esse giro de estoque, que ajuda ali você a olhar para o teu financeiro também, porque o estoque é dinheiro, que é esse indicador, que ele revela o quê? Ele vai te mostrar a velocidade em que você renova os teus estoques. E isso também é importante que a empresa pense na velocidade necessária para ela, porque como é que ela vai chegar nesse estoque necessário aí? Ela vai chegar baseado no tempo em que ela demora que o fornecedor dela demora para entregar, quanto tempo ela precisa fazer um pedido com antecedência, né? E qual é a venda que ela tem.
Então, ele vai ser determinado em que sentido? Nessa velocidade que os teus estoques se renovam em determinado período e qual que é o tempo médio de permanência, então, que um produto fica no teu estoque antes de ser vendido. Tá? Então, ele é importantíssimo, porque às vezes falta dinheiro porque a gente não está olhando para o giro de estoques. Tá? Não, é bacana. Inclusive, o giro de estoque era uma perguntinha que eu ia te fazer, né? O estoque, ele é, igual você comentou, ele é dinheiro e o empresário, ele pode ganhar dinheiro com estoque, mas ele também pode perder muito dinheiro com estoque. Né? Pode. Então, por isso E que... assim, ó, o estoque, gente, é, pela minha experiência, um calcanhar de Aquiles dentro das empresas. E eu vou perguntar para você, né, Francis? Você tem... É difícil você bater 100% dos estoques, né? Mas eu não quero aqui dificultar a gestão. É só uma questão de você controlar. Por que se torna difícil? Porque as pessoas não gostam muito de controlar e de contar estoque, né? Não é prazeroso você pegar toda a tua prateleira e contar. Então, você não precisa fazer isso com uma... Não preciso fazer isso da empresa inteira de uma única vez. Eu posso fazer isso periodicamente. Hoje eu conto a linha tal, hoje eu conto o produto tal, e vai fazendo, que aí você demora meia horinha aí para fazer e torna isso muito mais simples. Então, volto de novo, é tirar do macro e trazer para o micro, para fazer a microgestão em que você consegue fazer de maneira muito mais ágil, né? Legal, bacana. Então, nós falamos aqui sobre vários indicadores e uma pergunta que eu tenho para fazer para você é: de onde eu vou tirar as informações para mim calcular todos esses indicadores? Da onde que vem essas informações? Tá, então vamos lá. Muitas destas informações vêm lá da DRE. Eu até fiz uma aula, né? A gente fez uma aula mão na massa aqui, que na dúvida de como é que eu chego nisso, então vamos lá. Vamos pensar nos indicadores que eu falei, eu vou comentando aqui de onde que eu tiro isso, como é que eu chego nessa informação, né? Então, veja, a grande parte deles está assim, o faturamento, né? O faturamento vem, você consegue atribuí-lo através de uma DRE. O lucro líquido, através de uma DRE. O ponto de equilíbrio, através da DRE. O lucro bruto, também consigo lá na DRE. A rentabilidade, eu também pego o número da DRE, mas aí eu já preciso de um outro número que é o que a gente chamaria do balanço ou a informação de quanto você investiu na empresa. Então, tudo vem de uma junção de informações que o ideal era você ter dentro de um software, né? Aí, vamos lá. Que mais que a gente falou de lucratividade? O ROI, né? O ROI que está muito ligado à rentabilidade também, né? O ticket médio também vem do teu sistema e vem da tua DRE. Então, é o quê? É o número de vendas efetuadas dividido pelo número de pessoas que compraram. Então, esse número de pessoas que compraram, você vai precisar olhar lá no teu sistema quantas vendas você fez dentro do mês, dentro daquele período, para conseguir atribuir um ticket médio. Então, grande parte desses números vem o quê? De relatórios básicos que a empresa vai tendo à medida que vai efetuando o controle. Mas aí, por isso que eu comento que a apuração de resultado ela é tão importante, né? É importante para você chegar em todos esses indicadores, que só de olhar você já sabe como é que está indo lá o teu negócio. Legal, legal. Você comentou aqui no começo do nossa Fale com o Especialista sobre a frequência. Então, assim, os indicadores, eles possuem uma frequência e nem todos têm a mesma frequência, né? Uns você analisa diário, semanal. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da frequência e da importância, né, de você ser constante na análise e na avaliação desses indicadores. Vamos pensar o seguinte, ó, você só vai conseguir ter uma atuação eficaz diante dos indicadores se você analisá-los minimamente. Por quê? Depois que foi, a gente não consegue fazer muita coisa, porque na verdade já acabou, né? Por exemplo, vamos pensar no mês, né? Percebeu, Francis, assim, ó, que eu peguei indicadores que eram mensais e transformei em indicadores diários? Sim, como, por exemplo, a questão do faturamento, ticket médio, número de vendas que precisa ser realizado. Exatamente. E por que eu fiz isso? Porque se eu deixo para trabalhar nisso de forma mensal, o mês já acabou. Então, os indicadores, eles são mensais, muitos deles, mas eu posso transformá-los em indicadores diários e eu poderia ir adiante, eu posso até transformar em indicadores de horas, né?
porque você consegue. Então, um ticket médio, né? Quantas vendas eu tenho que fazer por hora para conseguir fechar o dia? Então, todos eles são transformados de uma maneira que você consiga fazer uma atuação deles e atingir no final do mês o resultado esperado. Se eu trabalho nele diariamente, eu consigo ver a tendência que eu comentei lá no faturamento. E quando eu olho para a tendência, eu consigo saber se eu estou no caminho certo, do que quando eu olho para o mês e falo, putz, esse mês não deu. E aí, como não deu, né, automaticamente eu já não posso mais fazer nada no mês passado, eu posso fazer a partir do mês que vem. Mas, de novo, né, a gente tem que ter o indicador como monitoramento de como você está indo. Então, não adianta nada eu olhar depois. Então, vamos pensar que diariamente seria a frequência ideal para a maior parte dos indicadores. Legal, bacana. Legal, Magda. Acredito que eu anotei aqui boa parte dos indicadores você comentou e da sua importância. Então, vamos fazê-los e monitorá-los, né? Exatamente. E aí, o Francis, eu quero dizer que esses são os básicos, né? Mas que a gente tem outros indicadores que são muito importantes, porque assim, ó, aqui eu falei do giro de estoque, que é um indicador básico, mas olha, eu tenho indicador de prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, eu tenho indicadores de liquidez, indicadores de endividamento, que são indicadores mais macros, mas que também são muito relevantes para uma boa gestão. E são, inclusive, indicadores que levam, por exemplo, bancos levam em consideração para avaliar o nosso cadastro. Então, eles levam em consideração lá indicadores de liquidez, que são aqueles balanços que a gente fecha, né? Balanço que pode ser fechado gerencial ou que pode ser fechado pela contabilidade, né? Então, eles são relevantes, inclusive tem licitações que estabelecem indicadores, que dizem que você só pode participar se você tiver um indicador X. Então, que são indicadores mais elaborados, mas que são possíveis de calcular também aí na sua empresa, que é uma pequena empresa, né? Que às vezes a gente olha e fala que está distante. Não, é possível também. Então, mas que são relevantes. Eu fiz questão de citar aqui para que vocês também fiquem atentos aí a essa informação e que depois a gente pode fazer uma aula um pouco mais adiante aí, um fale com o especialista a respeito desses indicadores que são mais elaborados aí a respeito do balanço contábil ou do balanço gerencial da tua empresa. Não, bacana. Então, assim, até você comentou uma coisa importante. Os indicadores, eles servem para todo e qualquer porte de empresa, não só para empresa grande, né? Mas Com desde certeza. da micro, pequena, empresário individual, enfim, para todos os empresários, né? Para todos os empresários. Por exemplo, esses indicadores que eu comentei aqui, nenhum indicador foi exclusivo, porque assim, você tem uma pequena empresa, não é? Sim, Todos esses indicadores que eu comentei como básicos, você conseguiu visualizar aí para a tua empresa? sim, tem alguns que eu tenho, outros que eu não tenho. Então, mas que você sabe que com a informação você pode calcular, porque tá na tua mão as informações para calcular? Com certeza, com É. certeza. E até gostaria de fazer um desafio de nós calcularmos todos esses nas aulas mão na massa, né? Desafio aceito, né? Vamos fazer uma aula, porque já teve aula mão na massa, como eu falei, muitos deles vêm da DRE e já teve aula mão na massa que fala da DRE, que você vai utilizar para calcular, que inclusive eu já vou calculando ali quando eu vou fazendo, né? Porque são Legal. informações relevantes. Então, vamos fazer uma aula desses cálculos, porque inclusive eu gosto, né? Você viu que de vez em quando eu vou falando aqui, eu falo, não, mas mais importante que falar, deixa eu dar um exemplo. E eu vou até calculando aqui, né? Porque é muito acessível, né? Então, como é muito Legal. acessível, a gente não precisa de grandes mudanças das empresas. Se está na mão com esse número aí, a gente pode calcular, tá bom? Exatamente. E só concluindo o pensamento aqui, então, aqueles que eu não tenho, eu consigo calcular, porque né, basta ter as informações, né? Então, serve Exatamente. para todo Basta, ponto de empresa. basta exatamente. Então, essas aulas de Fale com o Especialista aqui, Francis, todas elas estão sendo feitas com informações que todas as empresas podem ter, né? Não estamos falando aqui de coisas elaboradas que, não, isso não é para mim, não, isso é para você aí que está aqui comigo, Francis, e é para você que está assistindo. Então, gente, é possível e vai facilitar muito. Você vai querer ter liberdade financeira aí, calcule, né? Faça cálculos, coloque as coisas para funcionar, que você vai ver que daqui a pouco você vai estar voando aí. Legal, legal. Bacana, Magda. Obrigado aí pelas explicações. Eu que agradeço, né? Espero você, então, para a gente calcular
lá com a mão na massa aqui, numa aula mão na massa. Enfim, mande as dúvidas aí que vocês têm também para a gente ir fazendo aulas aí de Fale com o Especialista das suas dúvidas, tá bom? Obrigada e até a próxima. Obrigado e até a próxima.